Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da vendo esse vídeo, né? Quem fala com vocês é o Radou. Esse para mais um vídeo do canal Leitor Beta. Faz um tempinho desde que eu tô querendo começar a trazer resenha histórica e finalmente eu comecei a trazer. A primeira resenha histórica vai estar aparecendo no card aqui em cima. Tem até um bom retorno em questão de likes, em questão de tempo de exibição, em questão de visualização. Então eu decidi trazer outra resenha histórica bem rapidinho, porque deu a entender que se for uma atrás da outra vocês vão gostar mais ainda. A resenha em questão é A Ilha Vermelha. Eu também não li esse livro físico, quero muito livro físico, só que na Saraiva, que é uma loja, livraria muito grande, muito boa, só que cobra um pouquinho caro, na Amazon, essas lojas estão cobrando pelo menos R$100, R$150 nesse livro, até porque é um livro escrito há muito tempo atrás e era um livro há pouco tempo exclusivo apenas para militares. Exclusivamente também no tempo do regime militar. Então, até que é justificável o livro estar tão caro. Só que mesmo assim eu tomei um susto quando vi o preço dele, porque não é um livro tão grande assim. Mas ele é um livro que serve como vademecum, ele te dá pautas para poder você estudar em outros livros e também às vezes te dá livros para poder você estudar. Então sim, vale muito a pena comprar esse livro, mas o livro em PDF vai estar aparecendo aqui do lado e se quiser também pode deixar um link para poder estar baixando ele em PDF aqui embaixo. O livro foi escrito na época do regime militar, exclusivamente para os militares, para poder ter um maior conhecimento sobre o comunismo e assim também como combatê-lo. Como assim? Na época do regime militar, geralmente, enquanto os militares estavam combatendo os esquerdistas em praças, caçando eles em mato, assim como o Olavo de Carvalho já disse, os esquerdistas estavam tomando as escolas. É por conta disso que tem muito pensamento, muito professorzinho esquerdista nas nossas escolas hoje em dia e principalmente universidades. Começou e ficou, e os tentáculos da Ilha Vermelha se fincaram ainda mais no Brasil na época do regime militar. O que vocês pensavam que era uma luta pela direita e que a extrema-direita tinha que ficar mais forte, na verdade serviu só de fachada para poder a esquerda governar, entre aspas, o Brasil um pouco mais à frente. Assim como aconteceu há pouco tempo, quando começou o governo do PT, aí passou para outro governo do PT e agora talvez possa vir outro governo do PT ou outro governo de cunho socialista ou feminista, ou socialista, me desculpa, de cunho comunista ou socialista, é o que eles começaram a implementar desde a época do regime militar. Uma coisa que o livro, ele citou como um livro escrito há muito tempo, tem coisas nele que você não pode considerar. Tem coisas nele que já são ultrapassadas. Sendo que no livro é citado que um único país das Américas que é declaradamente comunista é a Cuba. A gente já não pode falar mais isso. Infelizmente agora na América do Sul tem a Venezuela, que basicamente já virou uma ditadura, e vai começar agora Cuba, vai começar agora, quer dizer, Bolívia, que também está se tornando uma ditadura de Evo Morales. E basicamente estão querendo implantar isso aqui no Brasil também, mas não dá para, acho que não vai funcionar. Até por conta do número de habitantes no Brasil, da extensão territorial e da pluralidade de ideias, que é quase impossível você conseguir implantar uma ditadura de forma eficaz, sem ter uma resistência enorme do outro lado, que pode até mesmo chegar até o Congresso, pode chegar ao Parlamento muito facilmente. Ou seja, implantar uma ditadura militar ou qualquer ditadura no Brasil é muito mais difícil do que as pessoas pregam, até mesmo do que a direita prega. Só que o anjo da guarda do Brasil pode começar a deixar ele. No período Lula, a gente teve um montão de coisinhas externas que fizeram o Brasil se tornar uma potência, uma das maiores potências econômicas do mundo, por conta da produção de petróleo e da exploração do pré-sal. Basicamente, eu acho que um barril de petróleo estava custando $140. Depois teve uma queda gigante, porque os Estados Unidos ele achou um novo método de conseguir petróleo. Então, a gente estava dependendo dos Estados Unidos, acabou e, infelizmente, ficamos sem o dinheiro deles. Mas
Na gestão do Lula, que já foi uma merda, porque sendo $140 o barril, já era para poder ter conseguido chegar muito mais dinheiro na mão do trabalhador do que só o Bolsa Família, que foi uma má gestão sim do governo Lula. A gente já quase teve uma implantação do comunismo por conta do mensalão, porque muitas pessoas elas acham que o mensalão ele foi um esquema de roubo, mas não, o mensalão ele foi um esquema de compra de parlamentares para poder começar a implantar o pensamento comunista entre a Câmara. Assim, o presidente ele ia funcionar como um ditador, entre aspas, porque ele ia ter a Câmara toda a favor dele. Qualquer coisa que o presidente quisesse, até mesmo mexer na Constituição, os parlamentares também iriam votar a favor. Agora está se distanciando muito do livro, mas isso é necessário para vocês entenderem o que o livro está falando. O que o livro está falando? O livro todo ele é narrado como o comunismo saiu da Europa e se implantou na América, já que na Guerra Fria teve toda aquela batalha entre os Estados Unidos e a União Soviética, os dois querendo expandir o seu viés ideológico, tanto o socialismo, tanto o capitalismo. Então, as Américas todas eram para ser capitalistas, já que são aliadas diretas ou indiretas dos Estados Unidos, já que a sua economia depende do dólar, e as Europas é muito mais fácil você ver países socialistas do que você ver países declaradamente comunistas, aliados dos Estados Unidos. Mas sim, esses tentáculos vermelhos, essa ida está começando a se espalhar para a América e está começando a ter maus resultados em nossos vizinhos, assim como já citei, Bolívia e Venezuela. Isso pode ser implantado no Brasil? Sim. Facilmente? Não. Muito dificilmente o comunismo vai conseguir implantar uma ditadura aqui no Brasil. Só que sim, tudo está começando a caminhar para que no futuro isso aconteça. O pensamento brasileiro já está muito impregnado com o marxismo. E agora eu tenho algumas interpretações para poder falar para vocês sobre o marxismo, que não são poucas. Vou pegar uma cola aqui, até porque não tem como memorizar tudo isso. Existem 6 ramificações do marxismo no mundo ocidental. O marxismo alemão, o marxismo revolucionário radical, o marxismo francês, o marxismo estruturalista, o marxismo italiano de Gramsci e o marxismo chinês, também conhecido como pensamento de Mao Tse Tung. Vocês conhecem Mao Tse Tung? Aquele cara que matou 60 milhões de pessoas, e o pessoal fala que teve até uma dobra no índice de crescimento da China no governo de Mao Tse Tung. Olha, isso quando eu vi um blog chamado, acho que Central Socialista, eu fiquei muito puto, cara, porque tá tudo na história. Se você ler a história, você vê que o socialismo nunca deu certo em lugar nenhum. E é por isso que as pessoas, todo governo que é capitalista ou tem outros tipos de governo democrático, tenta impedir o comunismo de chegar à ascensão em seu próprio país. Porque isso basicamente é a destruição daquele país. Aquele país ele vai à miséria e o dinheiro se concentra em um só lugar, que é o parlamento. Ou o Congresso, ou o presidente, ou o ditador, independente do poder que estiver naquele país, o poder se concentra, o dinheiro se concentra só naquele lugar. E se você acha que no Brasil a distribuição de renda ela já é ruim, imagine quando o comunismo ou quando o socialismo foi implantado. Você não vai ter pouco dinheiro, você não vai ter nada. Essa que é a questão. O socialismo ou o comunismo, ele prega como eu posso dizer de forma rápida, ele prega um novo homem. Ele acha que no fundo todos os países do mundo, todo mundo que existe, essas 7 bilhões de pessoas podem dar as mãos e ser feliz e viver em harmonia, tudo com o mesmo dinheiro e tudo na mesma classe social. Isso é impossível. Até viés ideológico que as pessoas consideram, viés religiosos, que as pessoas consideram utópicos, eles pregam que as pessoas são diferentes. O cristianismo prega isso, o catolicismo prega isso, e até mesmo nas divisões do céu as pessoas são diferentes. Cada um vai ter a glória que merece de acordo com as obras que teve aqui na terra. Ou seja, em nenhum lugar do mundo prega que as pessoas elas são iguais, tanto em questão de classe, tanto em questão social, econômica, independente do que for. As pessoas não são iguais, mesmo que todos nós sejamos humanos.
Nem de forma corporal nós somos iguais. Tem pessoas que são diferentes de nós, por conta de algum tipo de deficiência, algum tipo de doença. Então, é impossível. O que o socialismo e o comunismo prega é impossível. E por isso que as pessoas rebatem tanto contra isso. É que tudo que eu estou falando para vocês está no livro. Tudo que eu estou falando para vocês, o livro também tirou de pesquisas confiáveis. Pesquisas confiáveis que eu posso deixar aqui embaixo para vocês. E que estão também descritas no livro. Ou seja, não tem como você refutar um argumento que está na história. Não tem como você refutar a história. Me cite um país onde o socialismo deu certo, eu apago esse vídeo. A narrativa do livro, ela é bem entediante se você não quer aprender de verdade. Porque um livro que foi escrito há mais ou menos 30 anos atrás não tem uma narrativa contemporânea, não tem mesmo. Acho que 30 anos exagerei, mas realmente não tem uma narrativa contemporânea. Você vai ter que se arrastar um pouquinho para poder você ler esse livro. Mas, se você conseguir terminar ele como eu terminei, você pode usar ele como um tipo de vade-mecum para poder você estudar outros livros e também usar ele como guia para estudar outras partes da história ou estudar outros países onde o comunismo foi implantado. Bem, recomendo esse livro a todos vocês, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido um bom alerta para as pessoas que gostam da doutrina vermelha. E se você não gostou desse vídeo, se você acha que eu só falei merda, leia esse livro primeiro, depois nós conversamos, leia esse livro primeiro, depois debata, ou estude história, depois a gente debate. Eu até debateria com uma pessoa que não estudou história ainda, não estudou esses países comunistas, mas seria um pouco perda de tempo, não é? Bem, esse foi o vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe para as pessoas que ainda estão alienadas em questão desse assunto e ainda não têm uma posição política, porque sim, as pessoas têm que ser alertadas até a época das eleições, porque o comunismo não pode subir ao país novamente. Valeu!